Imagina só, nos subúrbios de Chicago, lá nos anos 70, existia um cara que era assim o pilar da comunidade. Um empresário, voluntário, sabe, até se vestia de palhaço para alegrar as crianças. Só que, por trás dessa máscara, se escondia um dos serial killers mais cruéis que a gente já ouviu falar. Essa é a história de John Wayne Gacy. Olha que loucura. De um lado, a gente tem o cidadão modelo, né? O empreiteiro que tirava foto com a primeira-dama, o cara que se vestia de Pogo o palhaço. E do outro, a realidade mais sombria possível, um monstro que torturou e assassinou pelo menos 33 rapazes. Essa dualidade que choca, que deixa a gente se perguntando como é que esse horror todo aconteceu bem debaixo do nariz de todo mundo e ninguém percebeu nada. Para a gente tentar entender esse quebra-cabeça, vamos seguir um caminho. Primeiro, a fachada pública dele. Depois a gente volta para a infância, que foi bem violenta. Aí a gente vê como ele montou essa vida dupla, o terror que ele escondeu literalmente debaixo da casa dele e, claro, como ele finalmente caiu e o que ficou dessa história toda. Então vamos começar por essa máscara. Como é que pode, né? Como ele conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? A resposta está toda na imagem que ele construiu, uma imagem impecável. E olha, o envolvimento dele com a comunidade era uma coisa séria. Não era só um vizinho gente boa, não. O cara tinha a própria construtora, era diretor de parada cívica, membro ativo de partido político e o mais bizarro de tudo, a imagem que hoje dá arrepio. Pogo o palhaço. Ele ia para o hospital alegrar criança. Ele não só morava ali, ele estava infiltrado, sabe, no coração da comunidade. Mas de onde surge um monstro assim? Para a gente ter uma pista, é preciso voltar no tempo, lá na infância dele. Uma infância que, infelizmente, foi marcada por muito abuso e que, com certeza, plantou as sementes do que ele viria a se tornar. Essa frase aí foi dita pelo próprio pai dele. Acho que isso já resume muita coisa, né? A humilhação era o pão de cada dia. O pai do Gacy era alcoólatra e via o filho como uma grande decepção. Chamava de filhinho da mamãe, de fraco, enfim. A violência era basicamente a língua falada na casa dele. Imagina apanhar de cinto, de cabo de vassoura, por qualquer coisinha. E os insultos não paravam. Tudo isso enquanto ele só queria um pingo de aprovação do pai, algo que nunca veio. E para piorar tudo, ele ainda foi abusado por um amigo da família. Um trauma que ele guardou para sempre, provavelmente com medo da reação do próprio pai. Ok. Depois dessa infância, quando ele vira adulto, o Gacy tenta desesperadamente, sabe, construir uma vida normal, aquela fachada de cidadão de bem. Só que as rachaduras nessa máscara começaram a aparecer bem rápido. E aqui a gente começa a ver um padrão, né? Em 64, ele casa, entra para um clube social importante, tudo certo. 4 anos depois, o monstro aparece. Vem a primeira condenação por agressão sexual. Só que aí, ele é visto como um prisioneiro modelo e sai da cadeia em menos de 2 anos. E o que ele faz? Casa de novo, abre a empresa dele e recomeça a fachada tudo de novo. Agora a gente entra na fase mais sombria de todas, entre 72 e 78. Com a fachada dele mais sólida do que nunca, Gacy começa a matar em série, e ele transforma a própria casa num cemitério. O método dele era assustadoramente sistemático. Primeiro, ele usava a lábia de empreiteiro para atrair os jovens, oferecendo emprego. Depois, vinha com um tal de truque da algema, fingindo que era mágica. Era um jeito de mostrar poder. E quando a vítima já não podia fazer nada, começava a tortura. A morte vinha com o que ele chamava de truque da corda, um jeito lento e horrível de estrangular. A fresa dele era de arrepiar. Aquele vão debaixo da casa, sabe? Um lugar que ninguém nem lembra que existe, virou uma vala comum para dezenas de corpos. E o mais doentio de tudo, às vezes, ele pedia para os próprios funcionários, jovens também, cavarem as valas, dizendo que era para algum serviço de encanamento. 33. Esse é o número oficial de condenações. 33 rapazes, 33 vidas, interrompidas por aquele homem que a comunidade inteira admirava. E a gente consegue ver a escalada do horror aqui. 26 corpos foram achados ali, no vão de baixo do assoalho. Mais 3 em outros lugares da casa, e quando simplesmente não tinha mais espaço, ele começou a jogar os corpos no rio, como se não fosse nada. Mas, como se diz, todo o reinado de terror uma hora acaba. E para o Gacy, o começo do fim foi o desaparecimento de um garoto de 15 anos, o Robert Paist. Foi aí que ele cometeu um erro fatal. A partir daí, a casa caiu muito rápido. O Robert Paist foi visto pela última vez com quem? Com o Gacy.
A polícia, finalmente com um suspeito concreto, vai na casa dele. E lá, eles acham um anel de formatura. Só que não era do Paist, era de outro jovem desaparecido. Aí acham um recibo de farmácia que ligava os dois. E a peça que faltava, os funcionários dele contam que cavaram valas, exatamente, no vão sobre assoalho. O cerco fechou de vez. Completamente encurralado, o monstro abriu o jogo. Mas não para a polícia. Ele confessou tudo para os próprios advogados um dia antes de ser preso. E não foi só sobre o Robert Paist. Ele admitiu a dimensão real dos crimes. Anos e anos de assassinatos. Ali, a verdadeira face dele apareceu. Bom, com a confissão na mão e a descoberta macabra na casa dele, o próximo passo era óbvio: o tribunal. A gente vai ver agora o julgamento, a condenação e o legado que um caso como esse deixou. Um caso que mudou a forma como as pessoas enxergam o mal. No julgamento, a briga foi basicamente uma: ele era mau ou ele era louco? A acusação dizia: olha o método dele, o jeito como ele escondia tudo. Isso é coisa de gente sã. Já a defesa tentou a carta da insanidade, de múltiplas personalidades. Mas para o júri não teve conversa. Em menos de 2 horas veio o veredito: culpado. A sentença foi a pena de morte. E ele passou os 14 anos seguintes no corredor da morte, recorrendo da decisão, pintando quadros, muitos deles de palhaços, ironicamente, e sem nunca, em momento algum, mostrar um pingo de arrependimento. E em 10 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi executado. As últimas palavras dele foram a cara dele. Desafiadoras, vulgares, um reflexo perfeito do monstro que ele foi do começo ao fim. Zero arrependimento, só desprezo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que talvez seja a mais perturbadora de todas. O caso do John Wayne Gacy não é só sobre um assassino. É sobre como o mal pode usar a máscara da normalidade. Ele usou a confiança de todo mundo como sua principal arma. E deixou uma lição terrível sobre os monstros que podem estar vivendo do nosso lado, escondidos, atrás de um simples sorriso de palhaço.